Bom dia! Você vai ver agora as primeiras notícias desta segunda-feira, dia 27 de março. E as reportagens que vamos mostrar e comentar daqui a pouco, às 7h15, no Bom Dia Brasil. Daqui a pouco, o prefeito Celso Pitta volta ao cargo. Um mandado de segurança suspendeu ontem a liminar que afastou o prefeito na sexta-feira. A decisão foi do vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Hermes Pinotti, e vale até o julgamento final do recurso, como mostra o repórter Valmir Salaro. Mas agora os advogados têm outra batalha pela frente. Eles precisam apresentar ainda hoje o agravo de instrumento para cassar de vez a liminar que afastou o prefeito do cargo. A estratégia é reafirmar na justiça que o empréstimo de R$800 mil, feito pelo empresário Jorge Unes a Celso Pitta, foi absolutamente legal. Não há nenhuma ilegalidade na obtenção de um empréstimo que lhe permitisse condições de sobrevivência, uma vez que ele está com todos os bens indisponíveis. Sobre essa batalha jurídica que começa hoje e que envolve a Prefeitura de São Paulo, você também vai ver uma entrevista ao vivo com o jurista Márcio Tomás Bastos, daqui a pouco no Bom Dia Brasil. Irregularidades envolvendo a Prefeitura de São Paulo também vão estar na agenda do Congresso esta semana, com direito a depoimentos em uma CPI. Veja a reportagem de Juliana Morrone. E por causa do escândalo envolvendo a Prefeitura de São Paulo, a CPI dos medicamentos vai investigar as denúncias contra a Secretaria de Saúde do município. Nicéia Pitta e o secretário de Saúde, Jorge Pagura, vêm à Câmara dos Deputados nesta terça-feira. A Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, a OPEP, se reúne hoje em Viena e deve anunciar um aumento na produção para segurar os preços no mercado internacional. Essa expectativa está animando as bolsas. Na Ásia, Tóquio subiu 1,6%, também por conta de projeções otimistas sobre a economia japonesa. Na Europa, a maioria das bolsas está em alta. No mercado financeiro americano é que as projeções são de pequena baixa para a abertura em Nova York e na Nasdaq, a bolsa eletrônica. Na Rússia, o presidente interino Vladimir Putin foi confirmado nas eleições de ontem. Com mais de 50% dos votos, o ex-agente da KGB deve tomar posse no dia 5 de maio. Durante a campanha, Putin prometeu aos eleitores o fortalecimento do Estado russo. O país atravessa a pior crise econômica desde a Revolução Comunista em 1917. E a repórter Luciane Bacelar foi à Feira de Utilidades Domésticas em São Paulo para ver as facilidades da vida moderna. A toda hora surgem novos equipamentos e geralmente os manuais são complicados, os controles se multiplicam e exigem vários comandos para realizar apenas uma função. Mas nessa casa é tudo diferente. Eu posso, por exemplo, atender a porta da sala, acionar o micro-ondas para esquentar o jantar e preparar esse ambiente para assistir televisão sem sair do lugar. É a casa do século XXI. O sistema que faz tudo isso funcionar ainda reduz em 20% o consumo de energia. O comando fica à mão e nos interruptores. Tudo pode ser programado, até a iluminação e a transparência da janela. Coisa para o futuro? Que nada. Toda essa tecnologia já está à disposição no mercado. Em geral, a gente só vê isso nas feiras. A semana começa com chuva na maior parte do Brasil. Uma nova frente fria chegou ao Rio Grande do Sul esta madrugada. Ela se junta às nuvens que estão sobre o centro-oeste, norte e nordeste, deixando o dia chuvoso nessas regiões. A frente fria que estava em São Paulo no fim de semana já está indo embora, mas ainda deixa muitas nuvens no interior do estado. Segunda-feira de sol no Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da Bahia. Uma pane hidráulica na Ferrari tirou Rubens Barrichello do Grande Prêmio do Brasil. Michael Schumacher venceu em Interlagos e disparou na liderança do Mundial de Fórmula 1. No futebol, os gols de domingo nos campeonatos regionais. O Botafogo derrotou o Flamengo no Maracanã. E o Oscar de melhor filme foi para Beleza Americana, que recebeu outras 4 estatuetas. Na categoria de melhor ator, o vencedor foi Kevin Spacey e na de melhor atriz, Hilary Swank. O espanhol Pedro Almodóvar recebeu o Oscar de melhor filme estrangeiro por Tudo Sobre Minha Mãe.
saia de casa bem informado. Não perca o Bom Dia Brasil, que vai ao ar às 7h15, logo depois das notícias do seu estado. Até lá. Nova linha Seat 2000. Os europeus de sangue quente. Seat oferece... Bom dia, São Paulo. Bom dia, São Paulo. São 15 para 7, segunda-feira, 27 de março. Neste momento você vê imagens nubladas da cidade de São Paulo, 21 graus. Um fim de semana para lá de diferente na política da maior metrópole do país. O prefeito de São Paulo, Celso Pitta, foi afastado do cargo na sexta-feira. Desde então, a polêmica. Quem assume? O vice Régis de Oliveira preferiu esperar a decisão da Câmara Municipal, mas já anunciava grandes mudanças. A Câmara deveria se decidir hoje, mas no domingo à tarde, a virada. Os advogados de Celso Pitta entraram com mandado de segurança e devolveram o cargo ao prefeito. Hoje os advogados de Celso Pitta entram com outro recurso aqui no Tribunal de Justiça, que pode cassar definitivamente a liminar. O prefeito é esperado aqui no Palácio das Indústrias e prometeu manter a agenda. Desde sexta-feira, o prefeito Celso Pitta não é visto aqui no flat onde ele mora, em Moema. Ele estaria na casa de amigos. As atenções voltam agora para a Câmara Municipal. A OAB entrega amanhã o pedido de impeachment do prefeito. Vereadores que já tinham decidido votar pelo afastamento de Celso Pitta voltam a traçar estratégias. Veja agora os outros destaques do Bom Dia São Paulo de hoje. Nicéia Pitta diz que recebeu mais uma ameaça de morte e registra boletim de ocorrência. 5 dos 6 carros primeiros colocados em Interlagos estão suspeitos de irregularidades. Apenas a McLaren foi desclassificada. Um raio destrói parte elétrica e provoca confusão no aeroporto de Ribeirão Preto. O aeroporto Leite Lopes de Ribeirão Preto foi interditado por volta das 7 da noite. Um raio que caiu perto dali queimou os circuitos de iluminação das pistas principal e de taxiamento. Foram proibidos pousos e decolagens e 16 voos noturnos foram cancelados. Muita gente ficou sem poder embarcar e sem previsão de quando os voos seriam normalizados. O aeroporto voltou a operar normalmente agora há pouco. Ônibus bate em carro, perde controle e destrói uma casa na zona oeste de São Paulo. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um ônibus vinha em alta velocidade. No cruzamento da rua Clélia com a rua Catão, na Lapa, bateu neste carro. O motorista perdeu o controle e invadiu a casa de um aposentado que morava sozinho. Só que um dia antes do acidente, ele foi dormir na casa da filha. A sorte do aposentado foi tão grande que nem prejuízo material ele teve. 2 dias antes, colocou a casa no seguro. Seis horas e 48 minutos, 21 graus em São Paulo. No próximo bloco, guerra de liminares e o prefeito Celso Pitta está de volta ao Palácio das Indústrias. A cidade de São Paulo não merece uma insegurança desse tamanho. Mas os advogados de Celso Pitta ainda terão trabalho. Eles têm até às 19 horas de hoje para entrar com recurso aqui no Tribunal de Justiça. Eu estou aqui na casa da minha querida mãe para tentar receber um telefonema. É que eu usei o transferência de chamadas da telefônica. Se não tiver ninguém na casa, ou se a sua filha for como a minha filha Carol, que vive ocupando a linha o tempo inteiro, você transfere as chamadas para onde quiser. Tá vendo? Alô? Não, a Carol não. A Carol não pode atender no momento. Na idade dela, ele era igualzinho. Transferência de chamadas. É tecnologia com T de Telefônica. Na corrida para o sucesso, quem faz DataByte faz a diferença. Na DataByte é assim. Uma escola de computação moderna, com um aluno por micro e professores preocupados em ensinar de verdade. Porque o que a gente quer é ver você diferente, se dando bem. DataByte faz a diferença. 0800 11 6575. É
Ed Murphy, um cara muito pirado, escolhido para uma super missão. Sei que é muito difícil aceitar, mas é seu destino achar o menino dourado. Enfrentando perigos do outro mundo para resgatar um garoto muito especial. O Rapto do Menino Dourado, nesta segunda, na Sessão da Tarde. A dúvida não existe mais. Celso Pitta é o prefeito da capital e continua no cargo. Os advogados entraram ontem à tarde com mandado de segurança pedindo a suspensão da liminar que tinha afastado o Celso Pitta desde sexta-feira do cargo de prefeito. E o recurso foi aceito. O repórter César Galvão está no Tribunal de Justiça, no centro de São Paulo. César, como é que é essa decisão? Ela é definitiva? Não, Mônica. A liminar concedida ontem é provisória. A liminar concedida garante apenas que Celso Pitta fique no cargo até o julgamento do outro recurso contra o afastamento do prefeito da semana passada. O dia hoje deve ser agitado aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, os advogados do prefeito trabalham para preparar o agravamento, o agravo de instrumento, o recurso contra este afastamento. O recurso tentará provar que não existiram irregularidades no empréstimo feito ao prefeito Celso Pitta pelo empresário Jorge Yunes, um empréstimo de R$800 mil. Até o julgamento, não haverá alterações na Prefeitura de São Paulo. Estas mudanças na situação do prefeito Celso Pitta movimentaram a Justiça em pleno domingo. No meio da tarde, o desembargador Hermes Pinotti saiu de casa. Eu estou indo para o Tribunal de Justiça. Se houver alguma coisa, eles me procuram lá. Fico esperando, posso assistir a corrida de Fórmula 1 lá no tribunal, tá? Mas ele não foi ao tribunal só para ver a corrida. Uma hora mais tarde, através de mais uma liminar, saía a decisão da Justiça. A decisão visa garantir a estabilidade do Executivo Municipal até que seja interposto o agravo de instrumento. O desembargador disse que não iria falar com a imprensa. A única coisa que ele pediu para passar para vocês é o seguinte, que a cidade de a cidade de São Paulo não merece uma insegurança desse tamanho. O documento mostra que Celso Pitta se mantém no cargo de prefeito até o julgamento final do agravo de instrumento. O agravo é mais um recurso que os advogados de Celso Pitta vão usar. O objetivo é tentar cassar de vez a liminar que tinha afastado o prefeito do cargo. Eles comemoraram a decisão da Justiça. O empréstimo foi um empréstimo legal, com juros legais. Se ele cobrasse juros acima disso, ele estaria praticando um crime de usura. O contrato de mútuo existe, registrado no cartório. A defesa também afirma que não havia razão para o pedido de afastamento. O fundamento da decisão foi a alegação de que ele poderia dificultar a apuração dos fatos. Muito pelo contrário, ele demonstrou que não tem dificultado, não pretende dificultar e não dificultará. O Ministério Público promete entrar com novas ações contra o prefeito. Além disso, existem inúmeros outros casos cuja investigação está em andamento no Ministério Público e que, eventualmente, podem redundar em novas ações, novas medidas judiciais tomadas. Bem, o recurso deve ser entregue aqui no Tribunal de Justiça até às 19 horas de hoje. Aí começa a tramitação. Haverá um sorteio. Um dos 65 desembargadores será responsável pelo julgamento. O agravo do instrumento pode ser julgado num prazo de até 30 dias. Mas por se tratar do prefeito da maior cidade do país, o julgamento deve acontecer bem mais rápido. Os advogados acham que isso pode acontecer, inclusive, num prazo de apenas 2 dias. César Galvão, bom dia, São Paulo. (6h53), 21 graus na capital paulista. No próximo bloco, as articulações na Câmara Municipal. Como ficam agora os votos dos partidos da situação com o retorno do prefeito? Quer saber por que o Jornal Primeira Mão faz tanto sucesso? 120 atendentes, mais de 200 mil negócios por mês. E o segredo, anúncios totalmente grátis. Para vender rápido, corre pro telefone. Para comprar bem, corre pra banca. Quer ver um negócio sair? Primeira Mão. A Carol tá fofocando com a Marcinha e com a Joana graças ao chamada 3 da Telefônica. Com ele, 3 pessoas entram em contato ao mesmo tempo, falando de lugares diferentes na mesma ligação. É uma mini reunião. O problema é que aqui em casa eu não consigo falar com uma pessoa no telefone, que dirá com 2. Chamada A3 é tecnologia com T de Telefônica.
Desentupidora Fortaleza. Tecnologia moderna. Desentupidora Fortaleza. Resolve na hora. Entupiu? Cante a musiquinha. Chame Fortaleza. 222-1117. Malhação. Tá rolando o maior clima entre Rodrigo e Marilu. Vamos sair daqui sim. Posso com você? Pode sim. Nesta segunda, 5h30 da tarde. Malhação. Manhã de expectativa na Prefeitura da capital. O prefeito Celso Pitta, desaparecido desde o afastamento na sexta-feira, promete voltar ao trabalho hoje. A repórter Abigail Costa está lá no Palácio das Indústrias e tem os detalhes. Abigail, será que o prefeito volta mesmo hoje? Pelo menos está sendo aguardado, Mônica. E daqui a pouco tudo isso aqui vai ser tomado por jornalistas, fotógrafos, repórteres, enfim. Quando se sabe, quando se tem informação que o prefeito está chegando, todo mundo corre para a porta da frente. Aí vem uma outra informação. Não, o Celso Pitta deve estar chegando pelo portão de trás. Vai ser mais uma vez um dia de corre-corre aqui na prefeitura. Enfim, o prefeito tem aí agendado encontros, muitas conversas, reuniões com secretariados, advogados e vereadores. Os amigos, com certeza, vão querer saber de Celso Pitta como foi para ele, como foram as 48 horas afastado aqui da prefeitura. O prefeito, pelo visto, quer ter aí dias normais na política, tanto que a partir de amanhã ele pretende visitar obras na cidade. Agora vamos a outras informações com Luciana Cantão, em frente ao prédio de Pitta, em Moema. Pois é, aqui no prédio para onde o prefeito se mudou desde a separação, ele não é visto desde sexta-feira. Assim que a liminar cassando o mandato de Celso Pitta foi concedida por volta da 1h da tarde de sexta-feira, ele saiu da prefeitura com destino ignorado e não foi mais visto. Mesmo depois que a liminar foi derrubada ontem pelo Tribunal de Justiça, ele não voltou aqui para o flat em Moema. Jornalistas têm ficado aqui de plantão 24 horas por dia, mas nenhuma informação é fornecida. Nós, inclusive, passamos a madrugada aqui, pudemos observar que no andar onde o prefeito estaria morando, não houve qualquer tipo de movimentação. As luzes ficaram apagadas durante toda a madrugada. Ontem o prefeito Celso Pitta chegou a dar entrevista para uma rádio, disse que estava falando da casa de amigos e confirmou que estaria na prefeitura hoje por volta das 8h30 da manhã. A derrubada da liminar que caçava o prefeito Celso Pitta foi uma surpresa para muita gente, inclusive para o vice Regis de Oliveira. Ele passou 2 dias pensando em assumir a prefeitura. Já falava inclusive em mudanças e disse que já tinha definido um novo secretariado. O vice-prefeito Regis de Oliveira começou o domingo animado. Estava se preparando para a posse. Saiu cedo de casa e foi até a Associação Paulista de Magistrados. Mantendo o estilo cauteloso, Regis de Oliveira já tinha vários nomes para o novo secretariado e participaria de várias reuniões com assessores. Só aguardava a posse. Repensamos nomes, colocamos nomes em pauta, discutimos. Claro que eu acho absolutamente prudente aguardar uma decisão do Tribunal de Justiça. E a decisão veio durante o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Celso Pitta continua no cargo. Regis desceu do apartamento onde mora, na região da Avenida Paulista, na capital, e disse não estranhar a decisão da Justiça. É um fato absolutamente normal para quem está habituado com o jogo judicial. Ele saiu à tarde e foi até Osasco, sabendo que esteve bem perto e ao mesmo tempo muito longe do Palácio das Indústrias. Na minha ótica, foi realmente uma perda para a população. A população acho que deve estar frustrada com essa decisão judicial. Mas eu estou à disposição da comunidade. Eu estou preparado para assumir, estou consciente disso, tenho competência para isso. Agora, não me cabe decidir a esse respeito. Eu fico na expectativa de que os fatos evoluam e, se for chamado a assumir a prefeitura, eu vou estar absolutamente preparado para isso. Pois é, e por causa destas declarações do prefeito Regis de Oliveira, ontem na entrevista o prefeito Celso Pitta chamou o vice de oportunista, disse que estava querendo tomar o seu lugar. O vice-prefeito Regis de Oliveira foi procurado, mas não foi encontrado para comentar estas declarações. Luciana Cantão, para o Bom Dia São Paulo. E como está a divisão de forças na Câmara Municipal? Depois da decisão da Justiça, afastando do cargo o prefeito Celso Pitta, 11 vereadores da base governista anunciaram que votariam a favor do pedido de impeachment do prefeito. Agora, Celso Pitta está de volta ao Palácio das Indústrias. Como fica o voto dos partidos da situação? Os vereadores que apoiavam o prefeito e resolveram votar a favor do pedido de impeachment depois da decisão da Justiça afastando Celso Pitta foram
Miguel Colassuono, Armando Melão, presidente da Câmara, Antônio Goulart, José Olímpio, Miriam Atier e Milton Leite, todos do PMDB, e mais 5 vereadores do PTB, Paulo Frange, Natalício Bezerra, José Amorim, Alan Lopes e Bruno Feder. O PMDB e outros partidos da situação tinham marcado uma reunião na Câmara ontem, mas ela foi desmarcada depois que a Justiça cassou a liminar que afastava o prefeito. O PMDB, que pode decidir a aprovação do pedido de impeachment, marcou uma nova reunião para hoje à noite, quando deve definir se o partido continua ou não apoiando Celso Pitta. Mudar os fatos muda a opinião. Nós temos agora que cuidar de outra forma do problema, porque a colocação que existia antes era que haveria um afastamento e haveria um novo prefeito. A partir de agora, o fato mudou, né? E dentro da lei, dentro da regra, né? Então nós alteramos a decisão de, ao fazer simplesmente a bancada, ela vai ser uma posição única, firme, mas de acordo com os termos do Diretório Municipal e do Diretório Estadual. Se o PMDB se posicionar pela CPI e impeachment, voto pelos dois. Se o PMDB se posicionar só pelo impeachment, voto pelo impeachment. O que eu não voto é contrariamente à CPI e contrariamente ao impeachment. Aí eu me licencio do meu mandato para que o outro vereador assuma e tome outras posições. Contrariamente, eu não voto. O vereador José Eduardo Cardoso, líder do PT, disse que a cidade não pode ficar à mercê das idas e vindas da Justiça e que agora é hora da Câmara decidir. Eu acho que agora a responsabilidade está com os vereadores. E a cidade tem que cobrar a Câmara para que abra o processo de impeachment e nós possamos ter, em curto espaço de tempo, uma solução final para toda esta confusão criada pelo governo Celso Pitta. A solução é política mesmo. Hoje não tem sessão na Câmara Municipal, mas sem dúvida vai ser um dia de muitas articulações. A repórter Maria Manso está na Câmara. Maria, normal, e os partidos da situação sempre ficam ao lado de quem tem a caneta. Com o PMDB já reviu sua posição. Há outros partidos revendo novas estratégias? Olha, Mônica, hoje vai ser realmente um dia de muitas negociações. Todos os partidos, mesmo que informalmente, devem se reunir hoje para conversar e analisar o que muda depois dessa nova decisão da Justiça. Segundo o líder do PSDB, o vereador Aurélio Nomura, que está aqui com a gente, a oposição tem hoje 31 votos, ou seja, ainda faltam 2 votos para aprovar o pedido de impeachment. O que vocês pretendem fazer para conseguir reverter isso? Nós vamos tentar sensibilizar os demais vereadores que ainda estão indecisos. Nós sabemos que a decisão de ontem tomada pelo Tribunal de Justiça poderá mudar um pouco a posição dos vereadores governistas. Acreditamos que hoje podemos conversar. Sem dúvida nenhuma, quem sabe, essa semana ou semana que vem, nós teremos votos suficientes para pedir a abertura da comissão processante do impeachment. Quem são esses indecisos que vocês vão procurar? Olha, eu acredito que o PMDB seria o principal partido para que nós possamos tratar essa discussão no dia de hoje. O PPB de Paulo Maluf, como é que está? O PPB, o vereador Salim Curiati, já está desde o começo nos apoiando. Eu acredito que nós deveremos conversar com os demais para verificar se há possibilidade da mudança da posição com relação ao pedido de impeachment. É verdade que o PPB fez uma reunião meio secreta nesse final de semana? Isso é um boato que correu aqui na Câmara, que estaria o PPB reunido nesse final de semana, quando teria mudado a posição com relação ao impeachment. Nós vamos aguardar. E por isso mesmo, nós vamos procurar os vereadores do PPB. Ok, obrigada. Então vamos ver agora como é que está a situação. A gente está aqui com o líder do PL. Como é que está a situação? Olha, o PL se posicionou e fechou questão a favor da CPI e com certeza, recebendo o pedido de impeachment, nós também somos favoráveis à abertura do processo de impeachment e, como eu coloquei desde o começo, cabe aos vereadores da Câmara Municipal uma posição e uma decisão a respeito das apurações e investigações. Nós precisamos mesmo responder à cidade de São Paulo e à população e para dar uma limpada, limpar ou fazer uma faxina nesse mar de lama que está envolvendo a cidade de São Paulo. Depois de toda essa reviravolta na Justiça, o prefeito chegou a ser afastado por 48 horas. O senhor acredita que algum partido da situação ainda vai votar a favor da permanência de Celso Pitta na prefeitura? Olha, eu acho muito difícil, porque o que nós estamos querendo e precisamos começar imediatamente é justamente a apuração de tudo isso, para que depois tenhamos as questões ou tudo que foi levantado comprovado para punir os envolvidos.
Pelas contas da situação, quantos votos hoje a favor do impeachment de Celso Pitta há aqui na Câmara? Olha, nós já temos aí vários outros vereadores que se posicionaram nesse fim de semana e com certeza numa avaliação entre hoje e amanhã, possivelmente nós tenhamos mais os votos necessários para, à medida que receber o processo de impeachment, já dar um encaminhamento para que tudo seja apurado e investigado. Ok, obrigada. E só para lembrar, amanhã chega aqui na Câmara o pedido de abertura do processo de impeachment do prefeito Celso Pitta, encaminhado pela OAB. Mônica. Parece que aqui em São Paulo a temperatura não está subindo apenas na política, não. O tempo também está esquentando, né, Patrícia? Está esquentando, sim, Mônica. Pelo que tudo indica, tanto na política quanto no clima, nem a frente fria nem a chuva que chegaram nesse fim de semana foram suficientes para fazer essa temperatura cair. O resultado a gente conhece. A semana começa com sol, muitas nuvens e chove durante a tarde em quase todo o estado, principalmente no interior. Confira agora outros detalhes da previsão para hoje. A frente fria que estava sobre São Paulo já foi embora, mas deixou muitas nuvens por aqui. A segunda-feira começa nublada, com curtos períodos de sol em todas as regiões. Neste momento chove na região de Votuporanga. E o calor vai provocar chuva também durante esta tarde em todas as regiões, principalmente no interior do estado. Agora faz 19 graus em São José dos Campos e 22 graus em Presidente Prudente. Patrícia Poeta, bom dia, São Paulo. ...21 graus em São Paulo, 7 e 6. Deixa eu seguir. Um defeito hidráulico tira Rubinho Barrichello do Grande Prêmio em Interlagos. Dá uma licencinha. É, tudo. Do Cacique. Dinheiro sem sair de casa também é do Cacique. Tem talão de cheque? Liga 31 15 6000 e você ainda ganha o cartão crediário Relâmpago. Volvo B40 e Volvo S40. Quem tem estilo, tem tudo. É hoje aqui. Ai, no Mais Você tem visita, Louro. Visita legal. Amiguinho seu. Boa, só gente boa. Assim de cachorrinhos, ó. É Lindos, lindos de viver. Boa. Verdade mesmo. Tem moda. Moda. Ai, tem um chocolate que a Miriam vai fazer. É aquele, sim. Você conhece? É, minha senhora, é esse mesmo. Segredos da culinária revelados aqui. Por isso que nós somos muito Mais Você. É isso aí. Que hora vai ser? Depois do vídeo show. Grave acidente ontem à noite na Via Anhanguera. 2 pessoas morreram e 5 crianças estão desaparecidas depois que uma caminhonete caiu num rio perto de Pirassununga. O motorista bateu o veículo em uma mureta de uma ponte perto do quilômetro 199. A caminhonete foi parar no rio. As crianças estavam na caçamba da caminhonete. Policiais e bombeiros tentam localizar os desaparecidos. Nisséia Pitta diz que foi ameaçada de morte e critica a decisão da Justiça que possibilitou o retorno do ex-marido à prefeitura. A ex-mulher do prefeito Celso Pitta reagiu à decisão da Justiça mostrando um cartaz e disse que não esperava que ele voltasse à prefeitura. O desembargador Hermes Pinotti, ele está envergonhando toda a classe judiciária. Nisséia Pitta disse também que recebeu ameaças de morte pelo correio na noite de sábado. Chegou a ler trechos de uma das cartas. A morte está bem mais próxima do que você pode imaginar. Ameaça que virou boletim de ocorrência e foi registrada na delegacia dos Jardins por um dos policiais da escolta de Nisséia, José Edilson Santos. A ex-primeira-dama acusa o empresário Jorge Yunes de ser o autor das cartas. Como eu o conheço e sei o linguajar dele, até porque tem que ser advogado, também ele é. E vamos fazer um teste também por esses originais, que vai provar de onde saiu essa... De que máquina que saiu. Porque isso aí, hoje em dia é possível fazer.
O empresário Jorge Nunes não foi encontrado para falar sobre a suspeita de ter sido o autor da carta de ameaça a Nicéia Pita. Agora os gols do Campeonato Paulista na rodada do final de semana. O Santos, de virada, ganhou da Internacional em Limeira. E o Corinthians, com 100% de aproveitamento, venceu tranquilo em Araçatuba. Falta em 2 lances dentro da área do Araçatuba. Ricardinho primeiro ameaça e depois rola a bola para Marcelinho. 1-0 Corinthians. Edilson faz toda a jogada e deixa Ricardinho na cara do gol. Corinthians 2-0. Kleber faz o cruzamento pela esquerda e Edilson marca de cabeça. Final Corinthians 3, Araçatuba 0. Em Limeira, a Internacional saiu na frente com esse gol de Edmundo. O empate do Santos, a defesa da Inter falha e Valdir completa 1-1. Agora uma grande jogada de Caio. Ele rouba a bola do adversário, corre em direção ao gol e bate forte. Final Santos 2, Internacional de Limeira 1. O domingo marcou a volta da paixão do brasileiro pela Fórmula 1. Rubens Barrichello muda as cores do Autódromo de Interlagos, que teve recorde de público, e chega até a empolgar os torcedores. Mas o carro não ajuda. Assim, a lua de mel com a torcida fica adiada para o Grande Prêmio San Marino no dia 9 de abril. 70 mil pessoas em Interlagos, recorde de público no Autódromo de São Paulo. Uma torcida do tamanho da esperança em Rubens Barrichello. Início da corrida, emoção. Largando em quarto, Rubinho passa pela McLaren de David Coulthard e depois por Mika Häkkinen. Com Schumacher nos boxes, ele lidera. Rubinho assume a ponta, Rubinho passou. Rubinho é o líder. O carro é que não resiste a tanta vontade de vencer. Uma pane hidráulica tira o brasileiro da prova. Vai parando o Rubinho. Esse carro é tão durável, então foi realmente uma infelicidade quebrar por aqui. Com Barrichello fora, a torcida vermelha passou a ser de um carrinho branco na pista, a BAR de Ricardo Zonta. Depois de largar em oitavo, perdeu posições logo nos primeiros metros e ainda teve problemas com a BAR. O câmbio superaqueceu, eu não conseguia reduzir o carro para baixo de quarta marcha, então eu fiquei 2 voltas tentando esfriar o câmbio. Aí o carro estava normal até o final da corrida, mas eu já tinha perdido várias posições. Zonta chega em 10º lugar e tem a convicção de que poderia ter pontuado caso o carro não tivesse complicado sua vida. A torcida, então, já que estava de vermelho mesmo, vibrou com a vitória de Michael Schumacher, a segunda seguida nessa temporada. Mas a vitória de Schumacher chegou a ser contestada. Houve suspeita de irregularidades em 5 carros dos 6 primeiros colocados. Depois de muita análise, durante 4 horas, só a McLaren de David Coulthard foi desclassificada por irregularidade no aerofólio dianteiro. A equipe pode recorrer, mas oficialmente o Grande Prêmio do Brasil terminou assim. Schumacher da Ferrari em primeiro, Fisichella da Benetton em segundo e Frentzen da Jordan em terceiro. Bom Dia São Paulo fica por aqui, volta amanhã às 6:45. Agora você vai ficar com as notícias nacionais e internacionais do Bom Dia Brasil. A gente volta lá com mais informações. Já, já. Bom Dia São Paulo. Oferecimento nova linha Seat 2000. Os europeus de sangue quente. Chegou a maior loja de CDs do país pela internet. www.somlivre.com.br. Uma loja de